Olá, pessoal. Hoje, então, nós iremos continuar falando sobre cartografia e sobre os nossos mapas. Então, nós temos aqui, na aula de hoje, os primeiros mapas. Os mapas, então, eles são a representação mais antiga do pensamento geográfico, né? Então, a geografia, por isso que quando a gente fala em estudar geografia, nós lembramos dos mapas, porque são a primeira forma de pensamento geográfico que existiu foi, então, a representação através dos mapas. E os registros mostram que os mapas sempre existiram. Nós já vimos em aulas anteriores, desde a pré-história, passando também pela Grécia Antiga, pela Roma Antiga, pela China, depois os babilônicos, na Idade Média na Europa e até os dias atuais. Então, o mapa ele sempre acompanhou a evolução da sociedade humana, né? E os primeiros mapas, eles eram feitos de madeira, eles eram esculpidos ou desenhados sobre as peles de animais. E as funções desses primeiros mapas era conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação também dessas fronteiras, demarcar os territórios da caça e representar a visão do mundo que aqueles povos eles tinham então. Essa era a função desses primeiros mapas e como eles eram feitos lá no início. O mapa, mais do que uma ferramenta de localização, como era no começo, com o passar dos anos, ele foi se transformando num importante recurso para a expansão das civilizações. E o desenvolvimento dos mapas também foi colocado a serviço do poder, né? Eles foram muito importantes na definição de estratégias militares e para a conquista de outros povos. Então, conhecer o território inimigo, estudar como era o relevo daquele território, daquele povo que eu ia entrar em guerra, ele era muito importante para eu me dar bem também nas lutas militares. Por isso que o mapa ele foi sendo então colocado a serviço do poder. As pessoas que conheciam os mapas, que conseguiam interpretar os mapas, eles então tinham facilidade no combate ao povo inimigo. Na época das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos, também entre os séculos XV e XVI, por exemplo, os cartógrafos, que são as pessoas que desenham o mapa, eles sempre estavam presentes em cada expedição realizada. A função do cartógrafo era ajudar na localização, mas também tornar pública a descoberta de novos territórios. Então, quando se descobria um novo território, o cartógrafo desenhava um mapa daquele local para que mais tarde, então, pudesse voltar outras expedições para poder explorar melhor aquele território. Então, por isso que os mapas, ao longo da história, eles vão se tornando instrumentos de poder na mão dessas pessoas, né? E nós temos aqui também, deixa eu arrumar aqui um pouco esse nosso aqui, isso. Nós temos aqui também uma representação de como os dois mapas aqui, ó, como eles são mapas que representam o poder, né? Esse mapa aqui, ó, divisão do mundo norte e sul. Então, essa divisão aqui é uma divisão de poder. No norte, nós temos os países ricos e no sul nós temos os países pobres. E vejam só, o contorno aqui, ó, no sul deixa a Oceania de fora como se ela fosse do norte, mas ela é do sul. Mas por que eles fazem esse contorno na Austrália e na Nova Zelândia colocando como país do norte? Porque são dois países ricos. Então vocês percebam que a cartografia ela não é uma ciência neutra. Ela representa exatamente o espaço, a realidade. Ela não representa 100% aquele local. Por quê? Porque de trás de todo o mapa há sempre um interesse político, há sempre um interesse econômico e há sempre um interesse pessoal. Um objetivo, que é também ampliar o território, melhorar a área agrícola e assim por diante. E um conceito, que é o quê? O direito sobre determinada região, o uso ou solo. O mapa, então, ele é uma representação adaptada da realidade.
Por isso, nunca ele vai ser isento. O mapa, ele nunca vai ser assim, refletir a realidade como ela é, neutra, sem nenhum interesse por trás. O mapa, ele sempre leva o interesse de quem o constrói. Por exemplo, esse mapa que nós temos aqui embaixo aqui do território brasileiro, ele está mostrando para nós, em várias legendas, os biomas brasileiros, né? O Amazonas, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Então, o interesse dessa pessoa que construiu esse mapa era mostrar os biomas brasileiros. Mas eu posso pegar um outro mapa brasileiro e colocar em cima um outro objetivo para uma outra forma de estudo e representar aquilo que eu quero. Então, a gente sempre tem que entender isso. Os mapas estão a serviço, muitas vezes, do poder, e a cartografia, ela não é uma ciência neutra. Sempre há um interesse por trás. Há sempre um interesse por trás desses mapas. Então, o mapa, ele é uma representação da realidade, e ele nunca vai ser totalmente isento. E aqui nós temos, então, as nossas atividades para a aula de hoje. 1. Como eram feitos os primeiros mapas? No que eles eram feitos, esses primeiros mapas? 2. Quais eram as funções desses mapas lá do início? Quais eram as funções desses primeiros mapas? Pergunta número 3. Além de uma ferramenta de orientação e localização, no que os mapas foram transformados ao longo da história? No que foi sendo transformado esses mapas? A 4. Na época das grandes navegações, quais eram as funções, então, dos cartógrafos nas expedições e nas viagens que eles faziam? E 5. Por que nós podemos nunca afirmar que a ciência da cartografia ela não é neutra? Por que ela não é, nunca foi uma ciência neutra e nunca será? Responda essas perguntas, copiem as perguntas no caderno, respondam elas, depois façam igual na aula passada, bate uma foto do caderno e manda para o professor, tá? Espero que todos vocês estejam bem e até mais daqui a pouco em próxima aula.